Funções. Considerando dois conjuntos A e B não vazios de uma relação binária de A em B, dizemos que a relação é função de A em B se e somente se a cada elemento x do conjunto A corresponder um único elemento y do conjunto B. Observe os exemplos para ficar mais claro o que é uma função. Nesse exemplo, o 1 do conjunto A tem um único correspondente no conjunto B. O 2 do conjunto A tem um único correspondente no conjunto B, que é o 3. E o 3 tem um único correspondente no conjunto B, que é o 4. Ok, cada elemento do conjunto A é fiel a um elemento no conjunto B. Isso caracteriza uma função. Observe esse exemplo C. O elemento 5 ele é fiel. O elemento menos 5 também é fiel. Observe que o 25 ele não é fiel ao 5 e ao menos 5. Mas o que caracteriza uma função é que o conjunto A seja fiel, não que o conjunto B seja fiel, ok? Então, o 5 é fiel ao 25? É. O menos 5 é fiel ao 25? É. Raiz de 2 é fiel ao 2? Sim. Então, significa que cada elemento do conjunto A tem um único correspondente no conjunto B. Essa é a definição de função. Observe esse outro exemplo. Nós temos aqui um conjunto A, onde o 4 não é fiel. Observe que ele tem dois correspondentes no conjunto B. Neste caso, não é uma função. Esse outro exemplo também não é uma função, porque o 4 é fiel ao 8, porém temos um elemento que não tem um correspondente no conjunto B. Para ser função, todos os elementos do conjunto A têm que ter um único correspondente no conjunto B. Nesse caso, o 6 não tem nenhum correspondente. Então, não é função. Qualidades de uma função. Função injetora. Uma função vai ser injetora quando elementos diferentes do domínio estão associados a elementos distintos do contradomínio. Podemos dizer de uma maneira mais simples, olhando o diagrama e esse exemplo dado aqui, que uma função injetora é aquela que os elementos do conjunto B vão ser fiel aos elementos do conjunto A. Observe, o menos 1 é fiel, o 2 é fiel, o 5 é fiel, o 8 também é fiel. Sobrou um elemento no conjunto B. Não tem problema, tá? No conjunto B pode sobrar elementos. No caso, se todos eles aqui são fiel, mesmo que sobre alguns, a função ela é injetora. Função sobrejetora. A função sobrejetora é quando o contradomínio é igual à imagem. Ou seja, todos os elementos do contradomínio possuem um correspondente no domínio da função. Observe esse exemplo aqui. Ó. Todos os elementos do B têm um correspondente no conjunto A. Mesmo que algum deles, ó, no caso aqui nós temos o elemento 1, que ele não é fiel, né? Porque ele está ligado ao menos 1 e está ligado ao 1. Mas ele tem a flechinha dele, né? Ele está aqui ligado com o menos 1 e com 1, e todos os outros elementos também. Não tem nenhum sobrando. Quando não tem nenhum elemento sobrando no conjunto B, significa então que nós temos uma função sobrejetora. Tá? Nesse caso, essa função não poderia ser uma função injetora, porque para ser uma função injetora, todos os elementos do conjunto B têm que ser fiel, né? E nesse caso aqui nós temos o 1 que não está sendo fiel. Função bijetora. Dizemos que uma função é bijetora quando ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Observe. Para ser uma função injetora, todos os elementos do B têm que ser fiel, né? Então, todos os elementos aqui são fiel, no exemplo, observe. Tá? E ao mesmo tempo que todos eles são fiel, todos os elementos do B possuem um correspondente no conjunto A. Não sobrou nenhum. Então, quer dizer que ela é uma função injetora e sobrejetora. Se ela é as duas ao mesmo tempo, ela é uma função bijetora. Observe alguns exemplos. Classificar as funções abaixo em injetora, sobrejetora ou bijetora. Aqui nós não temos números, apenas pontinhos para representar os conjuntos no diagrama de flecha. Observe que esse primeiro exemplo A, nós temos todos os elementos do B fiel aos elementos do conjunto A, sobrando apenas um aqui. Nesse caso, nós temos uma função injetora. Todos eles são fiel, mas sobra elementos no B. Então, ela não pode ser uma função sobrejetora, porque todos deveriam ter pelo menos um correspondente no conjunto A. Observe o exemplo B.
todos os elementos do conjunto B são fiéis aos elementos do conjunto A. E, ao mesmo tempo, todos têm um correspondente no conjunto A. Então, ela é injetora e sobrejetora, se transformando assim numa função bijetora. Observe o exemplo C. Nós temos uma função em que o conjunto B não é fiel ao conjunto A. Nós temos um pontinho com duas flechinhas indicando ele. Então, no caso, essa função não pode ser injetora. Porém, ela pode ser sobrejetora, porque todos os elementos do conjunto B possuem correspondentes no conjunto A, não sobrando nenhum elemento sem a flechinha, né? Um correspondente. Nesse caso, nós temos uma função sobrejetora. Nesse último exemplo aqui, nós temos uma função em que um dos elementos não tem correspondente, então ela não pode ser uma função sobrejetora, porque todos deveriam ter. E também nós temos um elemento que não é fiel, ou seja, essa função ela não pode ser uma função injetora e também não pode ser uma função sobrejetora. Neste caso, nós temos uma função qualquer. Ela não tem uma qualidade. Domínio de uma função. Já sabemos que em uma função, todo o valor que aplicamos para x, obteremos um valor distinto para y. Porém, existem alguns casos de funções em que não podemos considerar qualquer número real para x. Dessa maneira, vamos aprender a calcular quais valores podemos aplicar para x, ou seja, qual é o domínio dessas funções. Existem alguns tipos de funções em que a gente não vai poder aplicar qualquer valor para x. Observe aqui, nós temos um primeiro caso. Antes de iniciar o exemplo aqui, gostaria de lembrar a vocês o seguinte. A partir de agora, nós vamos começar a trabalhar com f de x. Nos exemplos anteriores que nós trabalhamos lá em relação binária, nós utilizávamos a letra y. Mas em algumas situações nós vamos utilizar f de x. É a mesma coisa. Onde você vê y, pode ser f de x. E onde você vê f de x, pode ser y, tá? Todas as duas simbologias significam funções, ok? Então vamos ver aqui. Esse primeiro caso aqui de domínio de uma função é aquela em que a variável aparece no denominador de uma fração. O que significa denominador de uma fração? Embaixo da fração se chama denominador, tá? Em cima, numerador. Quando nós temos uma variável x embaixo de uma fração, no denominador, nós não podemos achar como resultado daquela equação o valor zero, porque embaixo de uma fração, no denominador de uma fração, não pode ser zero. Então, 2x menos 5, nesse exemplo que nós temos aqui, não pode ser zero. Então, nós vamos botar assim, 2x menos 5 diferente de zero. Vamos resolver essa nossa desigualdade igual resolvemos as equações normalmente. Passamos o menos 5 para o outro lado, ele fica positivo. 2x diferente de 5. Esse 2 está multiplicando com x, passa dividindo, ficando x diferente de 5 sobre 2. Então, esse é o valor que o x não pode ser, porque se nós colocar aqui e resolver a equação, vai dar zero. E no denominador de uma fração, não podemos ter o valor zero. Então, fica domínio da função igual, abrimos a chave, x pertence aos reais, tal que x diferente de 5 sobre 2. Fechamos a chave. Essa notação nunca vai mudar. Apenas o final dela que a gente colocou aqui no caso, x diferente de 5 sobre 2. Tá? Vamos ver um outro caso. Quando a variável aparece no radicando de um radical de índice par. Pessoal, radicando é a raiz. Pode ser uma raiz quadrada, uma raiz que o índice seja 4, seja 6, ou seja, números pares. Nós vamos utilizar mais a raiz quadrada, tá? Observe esse exemplo. Nós temos aqui uma função f de x igual a raiz 2x menos 6 sobre 5. Pessoal, dentro de uma raiz de índice par, no caso nós temos uma raiz quadrada aqui, não podemos ter números negativos, tá? Então, se não podemos ter números negativos, podemos ter o zero ou outros números positivos, certo? Então, nesse caso, a nossa variável que está aqui dentro não pode resultar num resultado negativo. Então, 2x menos 6 tem que ser maior
ou igual a zero. Resolvendo essa nossa inequação, utilizamos os mesmos métodos que utilizamos em equações. Passamos o menos 6 para o outro lado, ficando 2x maior ou igual a 6. Depois esse 2 que está multiplicando passa dividindo, fica 6 dividido para 2, que vai dar 3, né? Por isso que aqui já está x maior ou igual a 3. Isso significa que o nosso domínio da função tem que ser um número maior ou igual a 3, para que aqui na nossa equação não fique um número negativo dentro da raiz. A notação fica: domínio da função é igual x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 3. Vamos ver um terceiro caso. Quando a variável aparece no radicando de um radical de índice par e esse radical está no denominador de uma fração. Observe, é a junção do primeiro caso com o segundo caso. Nós temos uma raiz quadrada, nesse exemplo aqui, no denominador de uma fração. Se não podemos ter zero no denominador de uma fração e não podemos ter números negativos dentro de uma raiz quadrada, então significa que não podemos ter negativos e nem zero, ou seja, apenas números positivos, números maiores que zero. No caso, x mais 2 aqui tem que ser maior que zero. Resolvendo essa nossa inequação, passamos o mais 2 para o outro lado, fica x maior que menos 2. Então, o domínio da função vai ser igual x pertence aos reais, tal que x seja maior que menos 2. Agora vamos ver uns exercícios no quadro. Bom, agora vamos determinar o domínio de algumas funções. Observe o exemplo 1. Nós temos uma função f de x igual a x ao cubo mais x. Pessoal, nesse caso, nós temos uma função em que todos os números reais podem ser o domínio. Por quê? Para termos uma restrição para o domínio, nós temos que ter a variável ou no denominador de uma função, ou na raiz quadrada de uma função, ou no denominador de uma fração dentro de uma raiz quadrada. Nesse caso aqui, nós não temos nenhum dos três casos. Então, podemos dizer que o domínio dessa função são todos os números reais. Nesse segundo exemplo, nós temos no denominador uma variável. Isso faz com que o nosso domínio tenha algumas restrições. Observe, no denominador de uma fração não podemos ter zero. Então quer dizer que 3x mais 4 tem que ser diferente de zero. Vamos resolver essa desigualdade. Passando esse mais 4 para o outro lado, ficaremos com 3x diferente de menos 4. Mudou o sinal. Esse 3 que está multiplicando, vamos passar dividindo. Ficaremos com x é diferente de menos 4 sobre 3. Isso significa que o nosso domínio da nossa função, x pertence aos números reais, tal que o x tem que ser diferente de menos 4 sobre 3. Neste exemplo 3, nós temos uma variável dentro de uma raiz quadrada. Dentro de uma raiz quadrada não podemos ter números negativos. Então, menos 3x mais 15 tem que ser maior ou igual a zero, para não ser um número negativo. Tá? Resolvendo essa inequação, ficaremos assim, menos 3x mais 15 passa para o outro lado, vai ficar negativo. Pessoal, observe que a nossa variável x está junto com um número negativo, que é o menos 3. Neste caso, antes de nós continuar a nossa conta, nós temos que multiplicar toda a inequação por menos 1, para tirar o sinal de negativo. Observe, menos 1 vezes o menos 3x, fica 3x positivo, já que menos com menos é mais. E 3x vezes 1 é 3x. Esse símbolo, pessoal, de inequação muda o lado quando nós multiplicamos por menos 1. Então, ele vai ficar virado para o lado de lá. Ó, 3x menor ou igual. Aí nós vamos transformar esse menos 15 em mais 15, né? Ó, porque menos com menos vai virar mais e 15 vezes 1 é 15. Agora que já multiplicamos tudo por menos 1, vamos pegar, tirar esse 3 aqui que está multiplicando com o x e passar ele dividindo. Ficando 15 dividido para 3. Assim fica
x menor ou igual a 15 dividido para 3, que vai dar 5. Assim, a resposta final do nosso exemplo fica: domínio da função x pertence aos reais, tal que o meu x tem que ser menor ou igual a 5. Assim, ele não será um número negativo, né? Observe que se você colocar aqui o 5, fica menos 3 vezes 5 e dá menos 15, mais 15 dá 0. Raiz de 0 pode. Agora, se for um número que seja maior que 5, nós já não vamos conseguir colocar um número positivo dentro da raiz. Observe esse exemplo 4. Nós temos uma variável no denominador de uma fração e dentro de uma raiz quadrada. Neste caso, não podemos ter um número negativo dentro da raiz, mas também não podemos ter zero, porque aqui está embaixo de uma fração, no denominador, né? Então, vamos lá. 4x mais 4 tem que ser maior que zero. Passando esse mais 4 para o lado de lá da nossa inequação, ficaremos com menos 4. Esse 4 multiplicando passa dividindo, ficando menos 4 dividido para 4. X será maior que menos 4 dividido para 4, teremos menos 1 como resposta. Então, domínio da nossa função será x pertence aos reais, tal que o nosso x seja maior que menos 1. Função inversa. Quando já obtemos os pares ordenados de uma função e queremos achar a função que resulta nesses pares ordenados, com os elementos invertidos, chamamos de função inversa. Observe, nós temos os pares ordenados sempre chamando de x e y, né? A inversa seria yx. Ou seja, nós queremos saber os valores de y que resultam naquele valor de x. Vamos observar um exemplo. Dado um conjunto A e B e uma função f de x igual a x mais 2, se nós aplicarmos nessa função os elementos do conjunto A como x, vamos achar os seguintes pares ordenados: 1 e 3, 2 e 4, 3 e 5. Fazendo o diagrama de flechas, ficaremos com esse diagrama aqui. 1 liga em 3, 2 liga em 4, 3 liga no 5. Para sabermos a inversa, temos que entender que inversa é quando a flecha parte aqui do conjunto B em direção ao conjunto A. Ou seja, nós vamos utilizar para x agora os elementos do conjunto B. Aqueles que, na verdade, são o y, né? O y vai virar o x, 3, o 4 e o 5. E os valores do x vão virar o y. Nós vamos inverter o par ordenado. Observe como vai ficar. Invertendo os pares ordenados, ó, nós tinha 1 e 3, ficou 3 e 1. 2 e 4, ficou 4 e 2. 3 e 5, virou 5 e 3. A flechinha agora parte do conjunto B para o conjunto A. Isso simboliza a inversa. Mas como é que nós vamos saber qual é a função inversa? Sabemos que a função que gerou esse diagrama de flecha foi f de x igual a x mais 2. Está ali. Para saber a inversa, observe. Vou pegar essa mesma função e vou colocar ela aqui. Ó. Nós temos aqui. Ó. E no lugar do f de x a gente colocou y. Lembrando que a gente falou anteriormente que f de x é a mesma coisa que y. Então, nós trocamos o f de x por y. y é igual a x mais 2. É a mesma função. Só que, como ele fala no início, a função inversa é aquela que a gente inverte as letras. O x vira y e o y vira x. Então, nós vamos trocar. Esse y vai virar o x e esse x vai virar o y. Agora, vamos isolar o y para achar a nova função. Passando esse mais 2 para o outro lado, fica x menos 2 igual a y. Aqui ele já organizou a ordem, ó, e botou o y igual a x menos 2. Mas é a mesma coisa que a gente passasse esse mais 2 para o lado de lá, ficaria x menos 2 igual a y. Tá? Essa aqui representa a nossa função inversa. Okay? Se nós aplicarmos os valores do conjunto B nessa função, nós vamos achar os elementos do conjunto A. Podemos até testar. Ó. Observe, pega aquele 3 e bote aqui, ó, no lugar do x. Fica 3 menos 2, que dá 1. Justamente o valor que nós achamos aqui no conjunto. O 4, colocando nessa função, 4 menos 2 é 2.
achamos esse elemento. Se nós colocar o 5 aqui, fica 5 menos 2, dá 3. 5 liga no 3. Observe que é o inverso do que a gente estava fazendo antes, ó. Quando nós tínhamos x mais 2. Eu aplicava o 1, x mais 2, 1 dava 3. Aplicava o 2, 2 mais 2, dava 4. Aplicava 3, 3 mais 2, dava 5. Isso é função inversa. Vamos ver um exemplo no quadro agora. Vamos determinar agora a função inversa da seguinte função. Y igual a 2x menos 4. Para fazermos a função inversa, temos que colocar no lugar do y x e no lugar do x, y. Agora que já trocamos, vamos isolar o y. De preferência, vamos deixar o y do lado que ele fique positivo. Como aqui já está positivo, vamos passar o menos 4 para o lado de cá, ficando x mais 4 igual a 2y. Esse 2 que está multiplicando com o y, nós passamos dividindo, ficando x mais 4 dividido para 2 igual a y. Esta aqui é a inversa. Podemos também desenhar ela com o y do lado de cá, ó, y igual. E agora colocamos x mais 4 sobre 2. Função composta. Função composta é quando relacionamos duas ou mais funções para obtermos uma única função. Observe o exemplo a seguir. Então, nós temos aqui, pessoal, um conjunto A que interliga com o conjunto B. Observe que a função que utilizamos aqui é f de x igual a 2x. Quando eu aplico 2 nessa função, 2 vezes 2 é 4. Quando eu aplico 3, 2 vezes 3 é 6. Aqui nós temos uma relação que a gente já aprendeu. Agora eu peguei o resultado dessa relação e joguei numa outra função, g de x igual a x mais 3. Observe, botando 4 ali, 4 mais 3, 7. 6, botando ali no lugar do x, 6 mais 3, 9. Então, quer dizer que a gente tem aqui duas funções que resultaram nesse resultado aqui. Como que eu posso fazer essas duas funções se tornarem uma única função? Que eu aplique o valor de 2 e 3 e já sai o resultado diretamente 7 e 9, sem passar por esse conjunto do meio, certo? Essa função vai ser chamada de função composta, porque a gente vai unir duas funções em uma só. Para entender melhor como encontramos a função composta, é preciso entender que colocamos a função f de x dentro da função g de x. Foi necessário, tá? Nós pegamos aqui a função f e colocamos dentro da função g, para conseguirmos que os resultados daqui saiam direto no terceiro diagrama de flecha. Chamamos essa relação de GOF, G ou F. Significa que a função f estará dentro da função g, tá? F dentro da g. Aqui nós temos a função g e aqui a função f. Vamos começar então a fazer a função composta. Pegamos a função g, colocamos onde tem x nela, f de x, que é a outra função. Escrevi f de x aqui no lugar do x e escrevi f de x aqui no lugar desse x. E continuei o resto da conta, ó, mais 3. Depois, neste lado aqui a gente não vai mexer mais, vai ficar g de f de x. Para representar que isso aqui é uma função composta, onde o f, a função f, está dentro da função g. No outro lado da igualdade, nós vamos trocar o f de x pelo valor de f de x, que é 2x. Então, trocando esse valor aqui, vai ficar 2x, entre parênteses, mais 3. Tirando os parênteses, ficamos com g da f de x é igual a 2x mais 3. Como não dá para juntar mais nada, aqui nós temos já a nossa função composta. Se nós pegarmos essa função e aplicarmos aqui nesse exemplo, vamos observar que o resultado vai direto para o terceiro diagrama. Ó, se eu colocar 2 nessa função composta, fica 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. Se eu pegar esse 3 e botar na função composta, fica 2 vezes 3, 6, mais 3, 9. Ou seja, eu peguei o primeiro diagrama, coloquei na função composta e já obtive o resultado do terceiro diagrama, sem passar pelo diagrama do meio. Vamos ver um exemplo no quadro agora. Agora, em função composta, dado uma função f de x igual a x mais 5 e uma função g de x igual a x ao quadrado menos 1, vamos fazer a função FOG, ou seja, pegar a função g e colocar ela dentro da função f. Observe,
Vamos pegar a função f de x, copiar ela novamente aqui. Temos x mais 5. No lugar do x dessa função, nós vamos colocar a função g de x, ficando g de x igual a g de x, no lugar do x, mais 5. Neste lado a gente não mexe mais, é apenas uma anotação. Aqui no lugar de g de x, nós vamos substituir g de x por x ao quadrado menos 1. Observe, copiamos do lado da anotação, ficando g de x aqui dentro do f. Aqui colocamos x ao quadrado menos 1 mais 5. Observe que dá para nós juntar menos 1 com mais 5. Assim ficaremos com f, g de x, igual a x ao quadrado menos 1 mais 5, dá mais 4. Não dá para juntar mais nada. Aqui nós temos a nossa função composta, que chamamos também de FOG. Agora, utilizando as mesmas funções, vamos fazer a função composta GOF. Ou seja, vamos colocar a f dentro da função g. Vamos pegar a função g aqui, fica g, x, né? X ao quadrado menos 1. No lugar do x, vamos colocar a função f. Então, ficaremos com f de x aqui. E aqui ficará também f de x ao quadrado menos 1. Esse lado é apenas a anotação, então vai manter essa anotação aqui. No lado de cá, no lugar de f de x, vamos trocar por x mais 5. Ficar x mais 5 ao quadrado menos 1. Observe que aqui nós podemos fazer a distributiva, ficando assim, ó. X mais 5 vezes x mais 5 menos 1, né? X mais 5 ao quadrado é repetir x mais 5 vezes x mais 5. Calculando isso aqui, vamos ter o quê? G, f de x igual x vezes x, x ao quadrado. X vezes 5, 5x. 5 vezes x, novamente 5x. E 5 vezes 5, 25. Não podemos esquecer do menos 1 que está ali fora. Continuando aqui, nós podemos juntar mais 5x com mais 5x. G, f de x, igual x ao quadrado, 5x mais 5x, 10x. E também podemos juntar aqui, ó, 25 menos 1, que vai dar mais 24. Aqui nós temos a nossa função composta. Não conseguimos juntar mais nada, então fica x ao quadrado mais 10x mais 24, a nossa função GOF composta.